Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on, conversando com vocês sobre as coisas da indústria. Tudo que é pertinente a esse mundo fantástico da indústria, a gente traz aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Hoje, especificamente, nós vamos resgatar o assunto de uma pesquisa divulgada pelo IEL, uma pesquisa que foi feita pelo IEL, a pedido do Conselho Temático de Relações do Trabalho da FIEG, em conjunto com o SEBRAE, com o apoio do Sinduscom e Senai Goiás, que realizou um estudo sobre a escassez de mão de obra na construção civil, que foi realizado por meio do Observatório Iris Rezende da FIEG. Esse estudo foi divulgado em fevereiro e concluiu que a principal causa da falta de trabalhadores na construção civil é a informalidade aliada a baixos salários e trabalho pesado nos canteiros de obras. Pesquisa aposta, estamos recebendo hoje os líderes empresariais da construção civil e também o Senai Goiás e o IEL para nos contar o que está sendo feito a partir de agora para reverter essa situação. Estamos recebendo com muita alegria o presidente da Câmara das Indústrias da Construção da FIEG, Sarkis Nabikuri. Tudo bem, doutor Sarkis? Graças a Deus, Sandra. É um prazer estar aqui. Recebendo também César Mortari, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Goiás, do Sinduscom Goiás. Tudo bem? Tudo bem, Sandra. Obrigado pelo convite. Recebendo ainda a pessoa que saiu a campo para coletar esses dados, né? Sandra Márcia, que é gerente de desenvolvimento empresarial do IEL Goiás, responsável por essa pesquisa, né, Sandra? É isso. Boa tarde. Obrigada, Sandra, pela oportunidade de mostrar mais uma vez o resultado desse estudo. Recebendo também o Dr. Paulo Vargas, superintendente do SESI e diretor regional do Senai. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todo mundo que aí na indústria. É uma alegria, uma oportunidade de estar aqui. Obrigado. E recebendo também, que acabou de chegar, Luiz Rosa, presidente do Sinduscom Anápolis. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia, bom demais estar com vocês aqui. Vai ser uma honra esse bate-papo. Muita gente, muitas frentes de pontos de vista diferentes para a gente poder levar essa discussão adiante, mas todo mundo convergindo para o mesmo resultado, que é melhorar a qualidade para os trabalhadores, atrair mais trabalhadores para a construção civil, melhorando esse mercado de trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinhetinha rapidinho e a gente já começa esse assunto. A indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on, conversando com vocês e com os nossos convidados. Começando, Sarkis Nabikuri, presidente da Câmara das Indústrias da Construção da FIEG, o presidente do Sinduscom Goiás, César Mortari, o presidente do Sinduscom Anápolis, Luiz Rosa, Sandra Márcia, gerente de desenvolvimento empresarial do IEL, Dr. Paulo Vargas, superintendente do SESI e diretor regional do Senai. Para comentar, o que eu quero saber é como que a construção, os segmentos, os setores da construção civil receberam essa pesquisa. Bem, posso começar? Claro. Há 11 anos passados, a federação promoveu, não sei se foi através do Senai, mas foi o IEL, a mesma Sandra, o Senai, promoveu uma pesquisa no setor da construção a pedido do Sinduscom e foi detectado alguns problemas. E nós percebemos que esses problemas persistem, eles persistem ainda. Ou seja, eu acho que essa pesquisa agora veio reafirmar que aqueles problemas que existiam lá em 2011, eles persistem e mais outros, e mais alguns. Eu entendo que os casos excepcionais, igual esse, eles devem ser tratados com ações específicas. Porque não adianta nada nós termos agora em mãos uma pesquisa maravilhosa, feita aí pela parceria Senai, SEBRAE e IEL, e nós ficarmos sentados apenas olhando sem traçar um plano de ações para resolver esse problema. Doutor Sarkis, só sem querer interrompendo,
O senhor falou que os problemas são os mesmos. O senhor poderia pontuar que problemas são esses? Eu vou concluir o meu raciocínio, só para deixar claro que a informalidade que foi tratada agora, que foi revelada nessa pesquisa, é um dos problemas que persistiam lá 11 anos atrás. Mas quero ressaltar que a informalidade ela não é um problema da federação, não é um problema do Sinduscon, do setor da construção, é um problema de Estado. A informalidade é um problema de Estado. Se é um problema de Estado, nós devemos procurar as instituições de Estado para nos ajudar a resolver esse problema. E o que nós já fizemos, junto com o Sinduscon? Nós conversamos com a Delegacia Regional do Trabalho, num evento que teve aqui na Federação, já íamos fazer uma visita para ela. Para o Tribunal Regional do Trabalho, já pedimos o pessoal nosso para marcar uma audiência, para o Ministério Público do Trabalho Federal e para o Ministério Público do Trabalho Estadual. Mais ainda, soubemos que os entes de fiscalização não têm pessoal disponível para fiscalizar. Chamamos o CREA, para que o CREA, junto com as instituições de Estado, ajudem a fiscalizar a questão da informalidade. O CREA rapidamente se prontificou. No evento que teve aqui na FIEC semana passada, veio o chefe da fiscalização do CREA, já com autorização da presidência do Conselho Regional de Engenharia, e já colocou o seu corpo de fiscais à disposição. Então, essa é uma das ações que foi revelada há 11 anos atrás que persiste hoje. Só que ela não pode ser tratada simplesmente pedir o SESI, pedir o Senado. Não, isso é Estado. Isso é Estado, vamos atrás das instituições de Estado. Certo. Agora, a informalidade foi um dos principais fatores. De que forma que os senhores pretendem reverter essa situação? Porque existe a informalidade, porque, de certa forma, existe uma insatisfação do trabalhador, né, Sandra? É isso que ficou constatado? Exatamente isso. Então, a informalidade é uma das hipóteses, ela foi confirmada. Mas o que nós quisemos levantar é o porquê as pessoas saem do trabalho formal e vão para a informalidade. Qual o motivo que os leva até a informalidade e o que as mantém lá. Então, são esses pontos que são os pontos-chave que nós precisamos identificar para que a gente tenha, sim, ações mais assertivas. Então, a pesquisa se preocupou muito em ouvir os trabalhadores formais, né, para que nós entendêssemos um pouco de o que os mantém lá, e a pesquisa também foi conversar com os informais, porque esses informais, eles, antes de serem informais, trabalhavam no emprego formal. Eles foram empregados com carteira registrada de construtoras e decidiram, em algum momento, não voltar mais para a construção com o trabalho formal. Então, nós quisemos entender o que os atraiu para lá e o que os mantinha lá, ouvindo os próprios trabalhadores e ouvindo também um pouco das empresas. Então, a informalidade é um dos pontos. A informalidade, na verdade, ela é uma consequência de algo que acontece dentro da construção e que leva esses trabalhadores para lá e os deixa lá. E também um outro, tomei a palavra, desculpe, não sei se era eu para falar. Aqui mas a palavra aberta a todos, por favor. Eu estou com sede de falar, parece. Mas é o seguinte, dentro disso aí, se é uma consequência do processo, existe a questão da industrialização, que o César vai comentar sobre isso. Por quê? O setor, por mais que tente, nós estamos caminhando não naquela velocidade que nós desejávamos, de informalizar, de fazer inovação tecnológica. O Senai hoje dispõe de institutos de inovação. Ontem eu reuni lá com o Sebrae, junto com a Vanessa, tratando das parcerias com o Sebrae para canalizar os recursos disponíveis para inovação tecnológica, César e Luiz. Então, eu acho que nós precisamos de pegar. Foi até combinado, Paulo, antes de o Sebrae definir o que é que ele vai entrar, nós vamos fazer uma reunião prévia pós-feriado com o Senai, o professor Rolando, Instituto de Inovação, de todas as tecnologias que o setor precisa para industrializar o nosso setor, César, de vez. Nós vamos sentar com o Senai Inovação, dentro daquela premissa que o presidente Sandro prega, né, que ele prega, que é exatamente colocar o Senai à disposição
para fazer inovação tecnológica, pequenos equipamentos, pequenas máquinas, esse caminho nós vamos percorrer. Esse caminho nós vamos percorrer mesmo. Isso é um fato. Hoje de manhã, com o presidente Mortari especulando já algumas desenvolvendo através, desculpas aqui, te atropelei, através do Instituto de Automação, ou mesmo Sandra Tokarski, Luiz, nós vamos fazer viabilizar aí com a liderança do segmento da construção, com os nossos alunos de robótica. Nós temos talentos lá dentro. Se esses garotos foram capazes, Sandra Tokarski, de inventar um chiclete que alimenta o astronauta, muito provavelmente a gente tem a competência dentro das nossas unidades do SED ou do SENAI, seja através do programa de robótica, do nosso trabalho em robótica, né, que ali é um clima de criação, de motivação, de empenho, tá certo? De envolvimento, de maturação daqueles alunos, ou mesmo, como o doutor Sarquim está falando, no Instituto de Automação. Que o desejo do SENAI tem, por orientação do presidente Sandri, por sensibilidade de todos nós, diretores, gestora, diretoria de educação, de tecnologia do SENAI, ou seja, de contribuir, o que nós podemos fazer, tá certo, para, não sei se posso dizer, desculpa o termo que saiu aqui agora, mecanizar, para facilitar a operacionalização de algumas ações, presidente Sérgio, tá? Tornar isso lá. Como hoje tem aquele equipamento que você faz uma pintura de paredes de uma forma muito mais automática, muito mais leve. Será que tem? Nós cremos que é perfeitamente possível desenvolver nas nossas unidades do SENAI, robótica, mesmo Instituto de Automação já mais avançado, pode receber encomenda do segmento, né? Mas o que a gente quer é contribuir isso aqui, tá? Com esse processo de melhorar, de tornar mais leve algumas operações, né, na construção, todos os segmentos, mas o foco aqui é a construção, foram levantados pela pesquisa que o Instituto Oswaldo Lopes fez, que hoje está, de alguma forma, afugentando. A construção está com uma peça, está com uma pecha, com uma imagem, né, de um trabalho pesado, de um trabalho árduo, de um trabalho cansativo, pouco remunerado, né? O que o SENAI quer é a oportunidade, cremos que a gente tem contribuição a dar. Não nós, é preciso que haja participação efetiva dos industriais, né, através das suas lideranças. Então, isso, doutor Zaquim, isso que eu estou dizendo, vem ao encontro, tá certo, de coisas que nós estamos tendo a iniciativa de provocar dentro do SENAI, com a participação dos senhores. Repetimos, só o SENAI, não é só o SENAI, nenhuma instituição de formação profissional vai resolver o problema da escassez de recursos humanos formados somente o SENAI. Tem que trabalhar junto com o setor produtivo, tem que envolver essas partes, tá certo? E acho que isso está caminhando. Que bom que o senhor falou isso está sintonizado. Só para completar, César, antes de você... Aí, nós queremos que o segmento, Sandra Tokarski, briefe, desculpa falar essa palavra aqui, mas acho que é isso mesmo, entendeu? Que instrumentalize, converse, contextualize com os nossos alunos, professores e técnicos, né, essas demandas. Quais são as dores do Estado que mais incomodam? Que no entendimento do senhor, às vezes, com um pequeno esforço, com um pequeno investimento, você pode desenvolver mini equipamentos, mexer com alguma tecnologia, para diminuir esse esforço, esse operacional cansativo que às vezes afugenta. Não vamos nem pensar na questão remuneratória, não. Desculpa isso. Não, eu que peço, fui eu que interrompi. Eu só queria complementar. Presidente Sérgio. Só queria complementar que naquelas instituições de Estado que eu me referi, eu me esqueci de duas. A Prefeitura de Goiânia, as prefeituras das cidades que têm problema de carência, de escassez de mão de obra, e o governo do Estado. Por quê? Eles sabem onde existem as pessoas, onde estão as pessoas que recebem os auxílios estatais, sejam eles municipais, federais, isso também é outro problema, estatais, federais. Essas pessoas podem ser vinculadas a uma geração de emprego, você entendeu? Então, eu acho que é hora de colocar um programa social. Só colocar o programa tem que pôr uma porta de saída, condicionantes para ele vir buscar emprego. O emprego tem. Então, nós, naquelas 4 instituições estatais, nós estamos acrescentando. Está aqui no documento a Prefeitura e o Governo do Estado. Esse assunto, isso transcende, no caso, o SENAI, o SENAI. Sim. Eu acho que
é um entendimento, é uma tratativa que tem que ter numa esfera superior, na Superintendência Regional do Trabalho, no governo do Estado, na Prefeitura, talvez até no próprio Ministério do Trabalho, né? Esses programas, esses ministérios que, digamos, liberam, que suportam esses benefícios, esses pagamentos, condicionar isso, sei lá, olha, você tem direito à bolsa por 2 meses. Para você receber no 3º mês, você tem que mostrar que você fez um curso profissionalizante, que você pegou um emprego, que você saiu da acomodação. Tá? Isso é perfeitamente possível, cadastro. César, acho que só para a gente clarear um pouquinho, Sandra, para quem está nos assistindo, nós já começamos a falar das ações e aqui nós estamos falando de o que foi identificado, informalidade. Quando nós estamos falando de investimento e melhoria das tecnologias, é porque nós identificamos lá na pesquisa que há uma falta de interesse porque o trabalho é pesado. Então, só para a gente clarear para quem vai nos assistir, que nós vamos falar aqui de ações, né, que serão postas aqui daqui para frente para a gente mudar isso, mas então, o que apareceu de principal? Foram para a informalidade, a gente já disse isso aqui, o trabalho não tem interesse, então apareceu muito que há um desinteresse pela construção. E quando a gente fala de desinteresse pela construção, aparecem 2 fatores que são principais. Um é salário, e aí nós estamos falando de por que preferem a informalidade, que nós não estamos dizendo que a construção paga mal, ou que tem outros setores que pagam melhor que a construção. O que nós estamos dizendo é que, na relação formalidade e informalidade, para o informal, o salário é melhor, porque não avaliam benefícios, mas ainda consideram benefícios. Então, nós temos o desinteresse, temos a informalidade, muitos registraram MEI, ainda estão na construção, não estão na informalidade, registraram MEI, estão trabalhando ainda na construção, e esses que não têm vontade nenhuma de ir para a construção. Um dos motivos é que entendem que o trabalho é pesado. Então, acho que agora a gente clareia um pouquinho, a partir de agora, das ações que a gente vai implementar. Então, vamos trabalhar junto à informalidade, as empresas, nós já falávamos, né, César, do trabalho que as empresas precisam fazer internamente, inclusive mostrando o benefício. Qual é o benefício de estar formal, de ter uma carteira registrada, né, que é uma coisa que o César discorre melhor, né, e como é que a gente vai atrair os jovens para a construção. E aí a gente volta lá na tecnologia, porque para o jovem entrar a gente precisa ter tecnologia. Eu quero ouvir aqui o César Mortari e o Luiz Rosa, porque assim, uma coisa que ficou muito evidente é que esse cenário da indústria da construção, do emprego na indústria, ele mudou muito, principalmente em relação, depois da pandemia. Houve, ao mesmo tempo que houve um boom da construção civil, houve uma queda da oferta de mão de obra. O que eu quero saber, essas mudanças elas estão acontecendo de forma mais acelerada e a tendência é que essa mudança, esse cenário, ele se acelere mais ainda a partir de agora até 2030. Tudo que a gente viveu esses próximos 7 anos, essas mudanças vão acontecer de forma muito mais acelerada. A indústria da construção civil está preparada? De que forma que ela está se preparando para enfrentar esse cenário? Posso falar? Bom, Sandra, é assim. Primeiro, eu gostaria de frisar que essa pesquisa, ela trouxe vários elementos, né? Então, nós temos que analisar todos ao mesmo tempo e depois marcar os frangos, né? Onde nós vamos atuar com prioridade e tudo mais. Mas é importante ter o overview do que apareceu na pesquisa, né? Em primeiro lugar, a pesquisa demonstra uma coisa que parece evidente, que o mercado de trabalho está ficando mais sofisticado no Brasil como um todo, não é? E isso não é só nos qualificados, mesmo os entrantes são pessoas muito mais informadas. Todas as pessoas têm celular, todas têm acesso a muito mais informação do que tinha antes. Então, hoje, até um entrante, ele pode escolher. E isso é diferente da nossa realidade de 10 anos atrás, onde a construção civil era o repositório natural para os entrantes. Os entrantes que não tinham condições de entrar em outros setores, eles já tinham ali a construção civil como um porto seguro de entrada.
Hoje não, hoje a construção civil vai ter que disputar esse entrante, né? Então eu acho que esse é um novo patamar do emprego. Apesar de ainda nós termos aí oficialmente 8,5%, 9% de desemprego no país, mas isso é muito difuso, essas pessoas estão em muitos lugares, isso é um problema social bem mais complexo do que a construção civil, que nós vamos ter que atuar. Por exemplo, boa parte desses desempregados são pessoas que não é que não querem trabalhar, eles não podem, são as mães solteiras com filhos. Ora, se você não dá primeiro a condição de dar atendimento aos filhos dela pequenos, porque ela é mãe solteira, porque o marido ou já foi preso, ou abandonou, ou algum problema social, ela ficou sozinha, cheia de filhos. Essa pessoa potencialmente pode trabalhar, e trabalhar na construção civil, não é? Mas se eu não der o apoio para ela, para onde colocar os filhos, não, essa pessoa vai continuar como desempregada a vida inteira, até que os filhos cresçam. Então isso é um problema social que transcende, mas que deveria ser, como diz o nosso querido Sarkis, é um problema de Estado. O Estado tem que atuar com isso, né? Mas eu queria acrescentar também que outros sintomas aparecem nessa pesquisa. Por exemplo, um erro de comunicação do nosso setor. Por exemplo, quando você lê lá que os formais, eles, quando você pede a importância que eles dão para a formalidade, só 9% diz que gosta da formalidade por causa de que ele teria aposentadoria. Só 9%. Isso é um erro de comunicação terrível nosso, porque não é possível que uma pessoa, só 9% reconheçam a aposentadoria como um grande valor, um valor importante. Se essa pesquisa fosse feita no Japão, daria 98%, né, de motivos, né? Então, esse é um motivo. Outro motivo também que está subjacente aí, que é a questão da discriminação. 48% dos funcionários formais se dizem discriminados pela sociedade. Então, ora, se nós temos um setor industrial, onde o trabalhador se considera discriminado pela sociedade, aí isso quer dizer que o nosso futuro é muito incerto em termos de busca, principalmente dos entrantes. Discriminado pelo trabalho? Porque ele é discriminado pelo que ele é, pelo que ele faz. Pelo que ele exerce. Então, nenhum pai quer que seu filho trabalhe no serviço que é discriminado. O pai não quer que o filho trabalhe. Por quê? Porque nós temos esse problema social. A pecha. Isso. A construção, o segmento, o setor, através das suas lideranças, precisa atuar com campanhas esclarecedoras, campanhas que mostram essa nova realidade do segmento, dos canteiros de obra, das obras, do tratamento que é diferenciado, da assistência médica, da assistência odontológica, o trabalho do SECONS, o trabalho da educação que a indústria faz através do SESI, enfim, uma série de coisas, a própria remuneração, quem sabe, às vezes precisa conversar um pouco, esclarecer um pouco, porque a gente vai falar que um bom pedreiro ganha 3, 4 mil reais. Mais, muito mais. Mais do que isso. Muito mais. Desculpa, esse aqui é um trabalho que acho que é importante que o segmento faça para tornar isso, puxar isso na questão da alimentação. Hoje tem muitos benefícios paralelos que o setor provavelmente existe algumas realidades que ainda puxam isso para baixo, mas não é a média geral. Sim, só para complementar, exatamente o que eu queria dizer é que existe um problema de comunicação também, um endomarketing, quer dizer, um marketing interno e um marketing para a sociedade. Nós estamos falhando nisso, acho que esse é um dos grandes recados. São vários recados, mas esse da comunicação é fundamental. Nós estamos falhando na comunicação com a sociedade e também com o nosso funcionário internamente, né? Então, esse é um caminho que temos que fazer. Por exemplo, nós temos lá o SECONS, que o Paulo acabou de dizer. O SECONS ninguém tem
desculpa, mas Não existe. não existe na saúde pública e não tem nenhum outro setor industrial que tenha um sistema de saúde como nós temos, de primeira linha, melhor até que muitas clínicas particulares. Isso é um valor e nós não estamos conseguindo fazer isso colar, né, nem internamente. Então é uma falha, vamos dizer, que nós temos tarefa de casa aí para trabalhar nisso. Vamos falar do SECONS, Sandra, que é a Federação das Indústrias Indiretamente, né? O SEDES, um parceiro forte, tá certo? O SECONS, o SEDES se sente honrado, orgulhoso, né, de ser parceiro do SECONS nesse momento. Aliás, complementando, é imprescindível a presença do SEDES, só como um brief. É imprescindível a atuação do sistema em todas as ações que nós fazemos, né, César? Em todas as ações. E você é um espelho de dedicação nesse assunto. Luiz Rosa, presidente do Sinduscom Anápolis. Deixa eu filosofar aqui vocês aqui, então. Como que você está vendo esse cenário e de que forma que você imagina que realmente... E eu quero ouvir daqui a pouco também, porque vocês anunciaram algumas ações, né, que para serem tomadas. De que forma que a gente pode reverter essa situação? Bom, assim, o desenho que foi feito aqui é um desenho muito assertivo. Todo mundo colocou posições que eu concordo e muito. A questão que até no dia do lançamento da pesquisa a gente avaliou algumas inovações a gente já tem de maquinário e de industrialização que infelizmente são da indústria internacional. Então, acabam chegando muito caros aqui para a gente. Então, assim como o Sarkis falou, eu acho que a gente tem que ter um projeto de governo para que a gente tenha subsídios para que esses equipamentos cheguem até nós, ou que esses equipamentos sejam fabricados no Brasil, até mesmo com a consultoria da parte do SESI e do SENAI, na questão de inovação, ou até mesmo que esses equipamentos, mesmo que sejam importados, a gente possa treinar o pessoal nosso com apoio do SENAI. O problema é que esses equipamentos em algum momento chegava e agora não está chegando mais. Outro problema grande que a gente... Mas eu gostei da ideia do Dr. Paulo Vargas. Faz um hackathon com esses meninos do SESI, vai ver os equipamentos vão sair muito mais modernos, muito mais criativos para resolver esses problemas da construção. E nós vimos que a escolaridade do trabalhador da indústria da construção melhorou. Ela aumentou muito o número de trabalhadores com ensino fundamental e agora com ensino médio. Ótimo. Não, isso é um... Porque isso é importante quando a gente está falando de tecnologia, porque a gente precisa trazer capacitação. Isso é importante. Quer dizer que eles conseguem operar realmente a tecnologia. Exatamente. Agora, outra questão que a gente vê é a ordem natural das coisas, que a gente gosta de falar. A construção civil, ela realmente tem várias demandas, são vários gargalos que a gente consegue alcançar, mas ela possui uma dinâmica um pouco diferente mesmo, e eu acredito que, não querendo justificar o resultado da pesquisa, mas querer também não nos colocar numa condição que a gente está fazendo tanto errado assim, mas é porque a construção civil, normalmente você tem por exemplo, um ajudante de pintor, e depois ele vira pintor, depois ele fica muito bom, ele vira um encarregado, depois ele vira muito bom e vira empreiteiro. Então a gente tem uma mobilidade muito boa internamente. Então, normalmente as pessoas estão sempre subindo na carreira ali e uma hora ele quer realmente diminuir o esforço dele e partir para a gestão. E a gente já identificou isso uma vez que a gente fez, há uns anos atrás, um treinamento com o pessoal, porque a gente tinha um problema assim, um pintor muito bom nosso, virava encarregado, depois virava empreiteiro. Quando ele virava empreiteiro, ele ficava ruim, porque ele não sabia nada de gestão, ele não sabia, então a gente chegava em outro nível, que não era só a mão de obra, era o nível mesmo de gestão. As empresas que têm PVQ-PH, ISO 9001, conseguem controlar e ajustar esse pessoal. Mas quando a gente vai falar lá da informalidade, foi bem colocado por vocês aqui, eu concordo muito, a informalidade, ela faz com que esse processo aconteça, só que a evolução mesmo documental, para as pessoas atenderem os requisitos, e que a gente tem hoje, somente do fundo da Caixa Econômica, para a gente fazer Minha Casa Minha Vida e tudo mais, já não consegue alcançar. Então, o que a gente precisa? Né? A gente tem os pontos que foram colocados, a gente precisa gerar esse debate agora,
e fazer uma questão de dentro de casa para cima. Nós vamos precisar realmente, igual o Sarkis colocou, do poder público junto com a gente. A gente vai precisar realmente das empresas se adequando, porque o SESI e o Senai já está fazendo assim o que é possível. Só que não está chegando esse funcionário para lá. Às vezes a gente tem a vaga para treinamento, o funcionário não está chegando nessa vaga, porque a gente está com algumas barreiras. E o SESI foi em cima do que a gente pensa. Se a gente fizer um trabalho interno, né? Eu uso uma palavra bonita, o endomarketing, é bonito demais, o cara tem um dom. Se a gente fizer esse trabalho interno, a gente vai conseguir começar a mostrar para a nossa equipe e quais são as nossas vantagens, porque o que você colocou realmente, tá? A pesquisa está bem claro lá que os pais não querem que os filhos continuem. Que é muito preocupante, né? Preocupante. E antigamente era o contrário, né? Era passado de pai para filho, a geração ia tendo uma dinâmica diferente. Acredito que muito dessa parte é normal, porque a dinâmica da construção civil, ela é muito rápida na hora de... Tirando alguns empreendimentos nossos que são complexos para se iniciar, que tem muito período de aprovação, mas quando você vai ter uma indústria, por exemplo, a indústria vai começar a operar daqui 5 anos. A construção começa daqui 1 ano. Então, ou começa daqui 6 meses. A construção ela injeta no mercado muito rapidamente a mão de obra, mas ela também perde muito rapidamente essa mão de obra. Nós melhoramos com a terceirização, pode ser uma conversa complexa, né? A gente falar em terceirização, mas nós melhoramos, porque antigamente a gente tinha o armador, o carpinteiro, a gente tinha que assinar a carteira dele como armador, carpinteiro, aí ele acabava o serviço na obra, se não tivesse outra obra, você tinha que dispensar ele. Agora nós temos empresas especializadas de carpintaria. Então os armadores e os carpinteiros estão lá. Que infelizmente estão vivendo o mesmo problema que vocês. Infelizmente. Escassez de mão de obra. Só que tem uma dinâmica da economia, né? A nossa empresa, a gente tem alguns serviços nos Estados Unidos, a gente compara o que a gente ainda pode chegar comparado lá. Lá não é tão lindo igual todo mundo acha que é. Uhum. A dinâmica essa da empresa que a gente estava falando aqui. Quando a empresa ela chega num nível de escassez ali de mão de obra, ela começa a evoluir e vai arrastando lá para baixo também. Quando o dono da casa não consegue mais contratar o pedreiro, é bom. Entendeu? Porque ele tem que contratar a empreiteira que está com o pedreiro. E aí existe uma cadeia, um ecossistema da construção. Se esse pedreiro está dentro de uma empresa, ele está subordinado a um encarregado, ele está subordinado a um engenheiro, ele está subordinado a um sistema, ele está contribuindo para o nosso sistema, porque ele vai estar com a carteira assinada, ele vai estar contribuindo para o FGTS, que vai ser um fundo muito bom para Minha Casa Minha Vida, e aí todo o sistema começa a ganhar com isso, né? Então, a gente está começando a ficar assim, a dona de casa ali agora não consegue mais com facilidade alguém para fazer uma reforma ali no apartamento dela. Ela começa já a se especializar. E as coisas vão se organizando. Só que a gente pode muito bem ajudar isso a se organizar de uma forma mais rápida. Eu gostaria já que os senhores preparassem as conclusões finais, porque parece que é muito tempo, mas nós já estamos chegando no final do programa. E eu queria que os senhores abordassem de forma muito objetiva as providências que vão ser tomadas, né, que estão sendo tomadas, que vão ser tomadas para que a gente já caminhe para uma solução desse que é um problema para a construção civil e é um problema para o desenvolvimento, né, porque o setor da construção civil é um dos principais setores que impulsiona a economia do Estado. Posso começar? Claro. Até citei aqui antes essa junção, essa sinergia das instituições de Estado, que é a Delegacia Regional do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho Estadual e Federal, mais a Prefeitura de Goiânia e das cidades onde nós temos a escassez de profissionais, não é de mão de obra, profissional, porque nós queremos a mente, a alma do profissional, só a mão não interessa para nós não. E mais o Estado de Goiás, com as suas ramificações competentes que sabem onde estão essas pessoas que precisam de emprego. O Estado precisa dar o emprego. Nós temos o emprego.
Então, essa junção é perfeita, Luiz, é perfeita. Não é? O Estado precisa, né, Paulo? E nós temos um emprego. Não, nós precisamos que ir lá. Isso é obrigação nossa, não é culpa do Estado, é nossa. Nós vamos atrás deles. Essa parceria com o CREA, para ajudar a Delegacia Regional do Trabalho, atrair a força de trabalho feminina, são ações que não vou discorrer aqui agora, bolsa de estudo para a esposa, para a sobrinha, etc. Nós temos que ajudar isso, porque muitas vezes a empresa, a mulher ir lá no Senai, Paulo, fazer um curso, que eu fui lá entregar diploma para aquelas senhoras que concluíram o curso de assentadora de porcelanato. A primeira-dama foi lá, trabalho fantástico, maravilhoso. Não só o Vale Transporte resolve para ela, precisa de uma bolsa. A empresa, César, nós podemos desenvolver isso. Se está precisando de 10, 20 pessoas, você pode dar uma bolsa para aquela pessoa que está fazendo o curso de formação lá. Isso não é feito hoje, só dá o Vale Transporte. E quer o profissional pronto. Então nós vamos ter que desprender um pouquinho mais. Estou encerrando, Sandra. A implementação de industrialização que o César tanto prega. Porque o César vem de uma cultura de estrutura metálica, onde ele gasta 16 horas homem por metro quadrado, enquanto nós gastamos 30, 35. Mais do que o dobro. Nós gastamos 30, 35 horas homem por metro quadrado, enquanto ele, na estrutura metálica racionalizada, só em termos de número, assusta, é o dobro. Nós gastamos o dobro. Então nós temos que abaixar. Só abaixa com inovação tecnológica, só abaixa com industrialização. É o nosso ponto. Senai agora com o Instituto de Inovação. Acertei nos números? 16, mais ou menos? 16. Já baixou mais? Já deve ter baixado mais, já deve estar baixado de 16 já. Mas é por aí. É por aí. A implementação de máquinas, equipamentos, lá naquele pessoal, Sandra, que saiu da carteira assinada e montou a MEI. Nós precisamos de atacar aquele pessoal lá das MEIs, fazer um plano de ataque na MEI, e implementar, Paulo, e pedir o jurídico nosso para olhar a 10.101, que é a participação de lucro e resultado. E aí nós não precisamos de pagar o encargo social no aumento de salário através da produção, nós damos para ele, coloca no bolso dele. Isso é uma resposta rápida, Sandra, à questão eu fui para a informalidade porque eu ganho mais. Não! Se nós aplicarmos a lei 10.101, do Fernando Henrique Cardoso, nós podemos pagar o piso mais a produção que ele ganhar, certo? E ao invés de pagar o encargo da produção, que está dentro do PLR, nós pagamos para ele. Entendeu, Luiz? É na veia, injeta na veia, salário no bolso dele. Também estamos estudando o Sinduscom, né, César? Estamos fazendo esse estudo lá. E um programa permanente de qualificação com a Prefeitura e com o Estado de Goiás. Por quê? Lá onde eles estão entregando as bolsa, né, alimentação, aquela ajuda, pôr aquele pessoal, né, Paulo, para fazer curso. Aí nós vamos inverter. Ao invés de nós procurarmos, nós vamos... No início, mas estabelecer um prazo para ele de sair. Qualificar uma empresa. Mas seria bom sintonizar já, desculpa, com as empresas, através dos sindicatos, entendeu? Patronais, para fazer uma operação casada. É um paradoxo maluco. Você tem oferta de emprego, N empregos, tem oferta de oportunidades para qualificar, e não consegue compor turma. Na Cidade Sul é o último exemplo que nós damos. Abrir um curso de pedreiro, não tinha que pagar, não, era gratuito. Então, fechou. Talvez seja o que falou aqui. Quer dizer, o desinteresse, está certo, por esse pessoal aí se qualificar e desinteresse em ir para a construção. Mas as prefeituras, lá onde não teve gente para fazer, lá em Anápolis, onde não teve pessoas para fazer o curso, ela sabe onde tem pessoas necessitando. Né? E aí, para terminar, encerrando, criar aquela campanha que nós falamos de nós nos comunicarmos. Aliás, toda a comunicação, e aí eu me penitencio, nós comunicamos muito mal, né, César? Então nós temos que melhorar mesmo. Obrigado. Muito bem, Sandra. Assim, eu queria voltar um pouquinho na pesquisa rapidamente para dizer assim, as coisas boas que tem na pesquisa. Uma delas a Sandra falou. O que é que você falou mesmo? Falei uma porção de coisas. Não. Relacionado a... É isso. Uma das informações mais interessantes é se a pessoa se sentia feliz no setor. Deu mais de 90%. 94%. Se sentindo felizes
no emprego, felizes no setor. Se você pergunta se ele melhorou de vida, ele fala Mais de que melhorou de 85%, vida eu acho. muito. Então, olha só, outra coisa que você falou assim, a melhoria do nível educacional. Educacional. Né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos muito mais pessoas de nível só primário ou até analfabetos e muito poucos de nível de segundo grau. Hoje isso se inverteu. A maioria dos funcionários são de nível de segundo grau. A grande maioria. Então, isso são notícias espetaculares. Então, por isso que eu quero reforçar que, apesar de nós termos que trabalhar em todas as áreas, eu vejo assim como uma das coisas mais urgentes o problema de comunicação. A gente melhorar a comunicação interna e externa para que essas coisas, nós nos capitalizemos dessas coisas, dos aspectos positivos. Não é possível que uma pessoa se sinta feliz, que diga que melhorou de vida no setor que ela atua, ela não querer que o filho trabalhe, não querer que o familiar trabalhe, né? Então tem alguma coisa que não está pegando. É mexer com a autoestima desse trabalhador, talvez, né? E mostrar mais as mudanças que houve mesmo. Porque um pouco, Sandra, a impressão que nós temos, ela também vem de muitos lugares, principalmente da própria mídia, né? Muitas vezes quando mostra imagens do setor reforça esse aspecto que mostra o cara carregando um saco de cimento. Uma cena compromete todo o esforço do trabalho. Exatamente. Por exemplo, um negócio degradante. Encosta um saco, um caminhão com 300 sacos de cimento na porta de uma obra, e aí fica o camarada lá descendo aquela saco. Pois é. Então, no final da manhã, então nós temos que mudar, vamos dizer, objetivamente isso, quer dizer, diminuir a carga, diminuir o esforço excessivo, o esforço humano, mas mecanizar, é óbvio, né? Mas só que em construtoras onde isso já está acontecendo, nós não estamos conseguindo comunicar que isso está acontecendo. E, né, porque... Mudar a imagem mesmo da construção. Por exemplo... substituir a imagem da pessoa carregando o saco de cimento. Te dou um exemplo... Do César aí lá da robótica daqui. E dando um exemplo objetivo, há 10 anos atrás não tinha nenhuma obra em Goiânia com grua, nenhuma. Hoje não existe nenhuma obra sem grua. Em 10 anos, nós mudamos radicalmente essa questão de movimentação vertical das obras, né? Então, as mudanças que nós estamos conseguindo fazer, elas são óbvias e objetivas, somente que nós não estamos conseguindo comunicar isso. Então, eu acho que uma das tarefas principais é a melhoria da comunicação. Luiz Rosa, presidente do Sinduscom Anápolis, sua... Sobrou muita coisa para eu falar, porque os dois foram muito pontuais, né? O Sarkis tem até uma lista aí que eu concordo com 100% dos itens, não é à toa que ele é o nosso presidente da Câmara da Indústria da Construção, né? Onde agrega os sindicatos envolvidos na construção, né? Os patronais. E o César, né, com a palavra bonita do Wendel Martin, que se agora você explicou melhor, né, esse detalhou mais, é o que a gente concorda. Nós temos, na construção, tudo pode ser feito para melhorar a industrialização. A gente pode começar lá do estudo de viabilidade, né, do arquiteto, né, até no pós-ocupação, no pós-obra, o que a gente vai pensar. Todas essas etapas, elas servem para a gente pensar na industrialização. As construtoras que estão na grua, que já estão evoluídas, elas já estão fazendo muita coisa bacana, que é o que o César falou que a gente tem que divulgar. Muito bom. O que a gente quer fazer também é que as pessoas que estão vindo possam também aderir a essas práticas, boas práticas de trabalhar na construção civil. E a outra questão, aquilo que eu falei, que eu acho que a gente também tem que frisar,
é a mobilidade social e a mobilidade hierárquica, né? É um termo complexo de falar, mas é a realidade. A gente na construção civil hoje, a gente tem dificuldade de pedreiro? Tem. Mas de coordenador de obra? Mais ainda. E de mestre de obra? Mais ainda. Então, o que a gente também tem que entender uma política pública do governo é que a gente não precisa de tanto engenheiro. Porque antigamente, assim, o engenheiro está faltando. A gente tem vaga para engenheiro, tem um monte de engenheiro desempregado. A gente precisa de qualificação. E nem sempre a qualificação da construção civil que a gente precisa é do engenheiro, é do mestre, do doutor, é do técnico. É um cara que pode ir ali. O operacional e o técnico. Um operacional e o técnico. Ele pode ir ali. Quando a gente trabalhava com licitação, a gente tinha um gargalo muito grande para fechar a medição. Então, às vezes, o engenheiro ele tem um curso muito extenso e tal, muito teórico, mas quando você vem um técnico, um tecnólogo, ele supre violentamente. E isso é mais fácil para a gente trabalhar. Porque a gente vai formar um engenheiro 5 anos, a gente vai formar no curso técnico 1 ano, 1 ano e meio, ou tecnólogo 3 anos. Então, a gente consegue ir criando esses cursos de acordo com a demanda. E também, é uma coisa que o Sarkis falou, se a educação, as universidades se aproximam da gente e a gente começa a ajustar também esses cursos, porque o SESI, Senai tá junto com a gente todo dia. A gente dá a demanda, dá a questão para o SESI, Senai é o que o Paulo falou. A gente às vezes não tem gente para ocupar a vaga, mas a gente precisa de uma dinâmica que a educação no Brasil também ela precisa voltar mais para o técnico e para o tecnólogo e a gente entender que só a graduação, que é importante, não é a solução de todos os problemas. Doutor Paulo Vargas, é isso que o Senai tem feito. Temos feito e desejamos continuar fazendo e temos potencial para fazer muito mais. Nós concordando, essa é uma orientação do presidente Sandro, é um pensamento, tá certo, que norteia todas as nossas ações do Senai, da direção, da superintendência, da diretoria de educação, das nossas unidades. Sabemos o quanto é importante aportar, tá certo, novas tecnologias, facilitar o trabalho da construção, não nem construção civil, da construção de modo geral. Sei que tem construção de obras públicas e tudo, na construção de modo geral. Fazer isso ficar mais leve, tá? Isso tem um esforço, o Senai tem todo o interesse em participar disso daí, talvez pensando hoje de manhã, doutor Mortari, depois que nós falamos, já saímos de lá pensando, fazendo contato, ver se a gente consegue apresentar alguns editais de inovação, tá certo, nas oportunidades que o Senai, na área de tecnologia e inovação do Senai, para que a gente possa, quer dizer, para tecnologia, inovação, depende de algum investimento, tá? Então nós estamos à procura disso daí também. Mas é preciso fazer, é preciso continuar fazendo, quer dizer, formação de recursos humanos, aí não é, concordamos com vocês aqui, não é mão de obra só, é mão de obra, braço de obra, cabeça de obra, cérebro de obra, entendeu? Mas esse operacional é exatamente o que o Instituto Evaldo Lodi, através do trabalho que a Sandra fez, é possível continuar formando novos pedreiros, pintores, eletricistas, armador de ferragem, drywall, tá certo, mestre de obra, quer dizer, quem sabe lá o auxiliar de obra, não tirar aquela palavra servente é um negócio meio puro, entendeu? Vamos mudar o apelido disso daí, tá? Não é legal. Paulo, na nossa convenção coletiva vai sair o termo servente. Da convenção, das listas, esse nome vai desaparecer esse ano. Parabéns. E eu convido o Sinduscom Anápolis a fazer o mesmo. Vai acontecer. Que contribui isso aqui, tá? Sim. Agora, Sandra, o Senai está com inscrições abertas para essas, digamos, oportunidades de capacitação, de formar recursos humanos nessas áreas que nós citamos aqui, e todas as outras. De repente, tem uma área que a construção demanda, tá certo? Um tipo de atendimento que não está no nosso portfólio. Vamos sentar junto, nós vamos elaborar essa programação. Tá? Então, qual que é a orientação que nós temos do presidente? Paulo, atenda a construção, atenda a indústria, da maior quantidade e com qualidade que for possível. Esse paradoxo tem que acabar. Se nós não fizermos nada agora, presidente Luiz, Sarkis e Mortari, como é que vai ser isso daqui a 5 anos? Vocês já viram, quer dizer, o volume assustador do lançamento de obras em Goiânia, em Anápolis, no estado, no país inteiro. Outra coisa, ainda não retomou obras públicas volumosas, como Minha Casa Minha Vida, o Anel Rodoviário de Goiânia, não sei mais o que, são um monte de coisa que vai surgir. Se está difícil agora, se nós não agirmos, não trabalharmos agora, vai ficar pior.
Então, não dá para ficar de braço cruzado. Achamos não, temos certeza, presidente Portari e Luiz, e o Sarkis também, que o empresário tem que se envolver, ele tem que participar. E falando mais claramente, na maioria dos casos tem que subsidiar, senão nós não vamos conseguir. Formação profissional é coisa séria, não é barato, e para fazer bem feito, eu acho que você tem investimento, tem que ter um investimento nisso. Um investimento que os próprios senhores vão se beneficiar dele. Se fala muito aí, vamos evitar de citar nome aqui, que está fazendo isso, está fazendo nada. Formação profissional não tem como você fazer de conta. Para você formar um pedreiro, preparar um pedreiro, você precisa de tijolo, areia, cimento, colher de pedreiro, além do instrutor e dos alunos. Para você formar um pintor, além do recurso humano do material didático adequado, você precisa de um mínimo do material de consumo. Você vai ver como é que vocês vão viabilizar isso? É num canteiro de obras, de um prédio de apartamento, de casa, uma ponte, uma obra pública. Então, é preciso de demanda de investimento. Não dá para fazer de conta. E assim eu citaria um monte de coisas. Como é que você vai preparar um eletricista predial se você não simula ali aquela parte inicial? Num determinado momento, Sandra, mas você tem que pôr a mão na massa, ele tem que exercitar, você tem que fazer alguns exercícios. O Senai tem todos os quadros de comando, o Luiz já foi, todos outros conhecem. Gente, numa hora, ele tem que ir ao vivo. Tá a mão na massa. Aquilo é dinheiro. Um curso de soldador, que é muito necessário na sua área, o que é aquilo? É uma coisa de queimar dinheiro. Você pega um eletrodo daquele, bota fogo na ponta dele aqui e vai, entendeu? Se você não tirar a mão, vai a sua mão também. Não dá. Falando isso, porque é muito comum a gente ouvir isso aí, principalmente na esfera pública, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Será que está mesmo? O Senai é diferente. O Senai pensa como vocês, está sintonizado com vocês, sente as dores de vocês. Obrigada. Obrigada, doutor Paulo Vargas. Sandra, Márcia, obrigada pela pesquisa, né? E vamos ver se na próxima a gente tem uns resultados muito melhores, né? Eu já falei que daqui a 10 anos eu não faço essa pesquisa de novo, não com esse nome. Pelo menos o nome vai mudar. Menos, e eu acredito... Menos de 10. Eu acredito que o objetivo do SEBRAE, da Federação e do IEL, através aí do observatório, pelo menos em parte, ele foi atingido. Qual era o nosso principal objetivo? Trazer informações, porque a gente entende que sem informação, sem dados, é impossível tomar decisão. E isso nós conseguimos fazer. Poderíamos ter aprofundado mais? Sim, haviam muitos outros caminhos que poderiam aprofundar, mas nós teríamos aqui muito mais desafios na mão agora, né, e para resolver. Então, acredito que nós levantamos o que era principal e o que está sendo discutido agora, eu acho que a gente já atingiu grande parte do objetivo, nós temos falado muito sobre isso, né, César, Sarkis, nós temos falado muito sobre o assunto, e só de estar falando sobre o assunto já é parte do resultado da pesquisa e do estudo. Então, a gente está satisfeito, dá para aprofundar mais? Dá. Mas vamos trabalhar no que a gente já tem até agora para que a gente consiga avançar em outras demandas. Obrigada. Sandra, eu queria só falar uma palavrinha final. Sim, claro. Só para dar uns números do nosso setor hoje, para você ver a pujança que está, graças a Deus, né? Hoje, em Goiânia, nós temos 100 prédios de mais de 30 pavimentos em construção. Mais de 100. Nós temos em torno de 25 a 30 por começar vendidos. E as vendas continuam, porque, graças a Deus, as vendas... Não tem gente que tá hoje. Então, olha que número fantástico. E nós conseguimos recuperar o número de 80 mil trabalhadores, que nós tínhamos perdido um pouquinho em novembro, dezembro. Ele foi totalmente recuperado. Hoje, o estoque nosso no estado é 80 mil trabalhadores. A oportunidade existe, está aí para quem quiser aproveitar. Basta se qualificar antes, porque também hoje a construção civil não tem espaço para quem não está qualificado. Quem quiser se preparar, procure a unidade mais próxima do Senai. Obrigada a todos, obrigado pela audiência, obrigada a você que nos assiste e na próxima semana estaremos de volta, sempre com debates quentes como esse aqui para você. Muito obrigada e até a próxima.